Depois de muita especulação, finalmente tivemos o primeiro vislumbre do trailer de Como Treinar o Seu Dragão, para ser mais exato um teaser, e que nos surpreendeu muito com a grande fidelidade gráfica e fiel à animação. A verdade é que a gente já estava bastante preocupado como isso iria sair, já que muitos estavam especulando como seria a aparência do Banguela e dos dragões. Ficaria realista? Ficaria muito medonho ou ficaria meio estranho? Já que eles têm uma característica meio cartoon, bem predominante na animação, bem predominante na animação. E isso acaba meio que fazendo a gente se preocupar antes de ter visto qualquer coisa. Mas depois que foi nos revelado com mais imagens e trailers, muitos ficaram mais aliviados, ficaram muito mais satisfeitos e ficaram empolgados. Vale dizer que a informação que eu vou apontar aqui para vocês é simplesmente um detalhe que eu gostaria que vocês entendessem, já que apesar de eu já ter dito isso na minha comunidade, algumas pessoas podem não ter visto e como isso é um vídeo, pode acabar atingindo mais pessoas. Enfim, Como Treinar Seu Dragão em live action não será exatamente um copia e cola da animação. Como Treinar Seu Dragão em live action será uma reinterpretação. De acordo com a atriz da Astrid, que já comentou em umas divulgações passadas, comentando sobre o filme, ela disse que será uma nova versão, uma visão nova de tudo que a gente já viu. É como se fosse uma nova interpretação realmente. Mas o filme em si se parece bastante semelhante e fiel. Eu acredito bastante que quando ela disse uma nova interpretação, era basicamente sobre algumas coisas adicionais que podem ser diferentes da animação. Vale dizer que as pessoas que já assistiram o filme não entraram muito em detalhes, mas afirmaram que o filme tem basicamente 2 horas de duração, coisa que é um conteúdo muito maior do que o filme animado que tem apenas 1h30. Ou seja, realmente tem coisas novas neste filme que vai ser diferente. Para ter 2 horas tem que ter coisa nova que não existe no conteúdo original. Agora, uma coisa que eu gostaria de comentar para vocês é que simplesmente eles fizeram uma coisa impressionante. Eles muitos também ficaram preocupados com a fidelidade, com as mudanças, e eles simplesmente mostraram que não teria exatamente mudanças nos designers, nos figurinos, nos personagens. Sobre a atriz da Astrid eu não vou comentar nada aqui, e eu gostaria que você apenas respeitasse e entendesse que a atuação é a prioridade de um estúdio. Provavelmente teve sim atrizes semelhantes à original, mas que não se saíram tão bem na interpretação corporal e na atuação. O que é o mais importante para uma obra é isso. Mas enfim, vamos lá. Vamos comentar também sobre os dragões. Bom, o Banguela nem precisa dizer muito, ele tá incrível. À primeira vista eu achei que ele fosse realmente um copia e cola do original, mas depois de vendo várias vezes e conversando com alguns amigos, eu reparei que ele tem sim alguns detalhes únicos e próprios. Não diferente, mas algo que é muito bem-vindo e que para muitas pessoas talvez fosse bastante preocupante, mas acabou não sendo. O Banguela está realista e muito fiel à animação, mas tem elementos nele que é real, muito realista do nosso mundo. Por exemplo, a cabeça dele está proporcional ao corpo. Isso é apenas uma piada nessa parte, mas uma coisa bastante interessante é que, se vocês perceberem, o Banguela da animação tem uma cabeça maior do que o próprio corpo. Uma cabeça bem maior, e fica muito desproporcional, fica esquisito. Eles ajeitaram isso nos filmes depois, mas é só um comentário que eu queria dizer aqui. Mas voltando, uma coisa que eu gostaria de comentar é que os olhos do Banguela também estão bem menores em comparação com o original, já que está proporcional ao crânio dele, já que no original os olhos do Banguela são extravagantes, estão muito grandes, são muito desproporcionais. Mas como é uma animação, a gente nem dá muita bola, já que ele se expressa muito pelo olhar. Aqui os olhos deles estão grandes, mas não tão grandes assim, tão exagerados, e ficou muito bonito. É um modelo, é um design incrível, e eles botaram assim uns detalhes meio realistas. Tanto é que quando o Banguela vai se sentar, ele não fica em pé como se fosse, sei lá, por exemplo, uma pessoa. Coisa que eu acho que o Banguela não vai fazer em algumas poses exageradas, extravagantes que ele faz às vezes
que nem um ser humano nos filmes. Acho que isso não vai colar. Mas algumas coisas mais pé no chão, se assim eu posso dizer, ele com certeza vai fazer. Mas como eu posso dizer? Eu gostei do design do Banguela, ficou muito, como posso dizer, incrível, bonito mesmo. E bom, em comparação com os outros dragões que não apareceram muitos, mas eu gostaria de citar alguns, como o Nader Mortal, que o chifre do Nader Mortal está extremamente gigantesco. A primeira vez que eu vi, eu não esperava que esse fosse o Nader, eu nem tinha reparado nisso, um amigo meu comentou, e eu comecei a reparar e eu vi que tem alguns detalhes dos dragões que vão ser sim mais realistas, vão ser semelhantes, vão ser fiéis, mas vai ter elementos novos, elementos reais nos dragões para deixá-los mais convincentes, coisa que para mim é muito bem-vindo, é um equilíbrio essencial para uma obra. E olha, eu gostei, viu? Bom, o Nader é a melhor dragão que dá pra ver, tirando o Banguela, que tem detalhes bastante interessantes. O Nader parece meio magro, mas eu acho que só é o ângulo da imagem mesmo. Ele tem esse chifre muito grande e eu achei bastante... A princípio eu achei estranho no começo, mas eu me acostumei e eu achei bastante legal. O Nader Mortal é sem dúvida um dos vários dragões mais famosos da franquia Como Treinar Seu Dragão. E sem dúvida alguma ele está aparecendo com esse design, é bastante impressionante. Até lembra os teatros, que para mim era uma excelente já interpretação dos animatrônicos de Como Treinar Seu Dragão, de como eles deveriam serem reais. Mas aqui eles conseguiram ser ainda melhores e conseguiram ser bastante convincentes. A preocupação de ser muito realista não está aqui, mas também tem sim seu realismo, que é bem-vindo em minha visão. Outra coisa que gostaria de dizer é que o Pesadelo Monstruoso aparentemente não será exatamente, pode ser o dragão que 1 e 2, né? Mas pode ser um dos dragões que tem mais diferenças da animação, mas não em questão ao todo, já que ele tem realmente a essência, o comportamento, o corpo, mas alguns pequenos detalhes que podem fazer a diferença. O olho do Pesadelo Monstruoso, do Dente de Anzol, são olhos bem grandes, bem estranhos, como se fossem olhos dilatados para fora. E aqui aparentemente ele não terá isso. Eu sei que a imagem não está muito boa, não está muito detalhada, mas aparentemente ele terá olhos mais semelhantes a um dragão do teatro de Como Treinar Seu Dragão, que eram olhos mais convencionais de dragões e não aqueles olhos gigantescos. E se essa regra vai se aplicar ao Pesadelo Monstruoso, provavelmente o Gronkel, que também tem olhos exatamente assim, meio dilatados para fora, que na animação pode funcionar, mas pode ficar esquisito, uma adaptação realista. Então nesse caso é bem provável que não tenhamos esse detalhe. Mas aqui sim, no live action nós tenhamos uns olhos mais normais em comparação. Como o Banguela em si, né? O Banguela tem os seus olhos mais normais, como eu já citei no início do vídeo. Para que eu faça mais vídeos de Como Treinar Seu Dragão, comente suas opiniões e deixe seu like. Até o próximo vídeo, onde irei falar sobre outros dragões. Até mais.